Então, vamos continuar hoje aqui nossa aula do Sidur, cada vez a gente entendendo um pouquinho isso, Bezrat Hashem, tem que levar a gente para um crescimento, para uma melhoria da nossa tefilá. Então, vamos começar com algumas dicas na prática, e a gente acabou, até na aula passada, falando um pouquinho das alachot, de não passar na frente de alguém que está rezando. Hoje também a gente vai ver aqui também nesses conselhos de como melhorar a tefilá, que tem alguns conceitos importantes também da alahá, também da nossa tefilá. Então, primeiro ponto, olha que interessante, assim também aparece na alahá, que é bom, não é obrigatório, obviamente, nem sempre isso é possível, mas é bom a pessoa rezar em algum lugar onde ele consiga olhar para o céu, quer dizer, que tem alguma janela, e tem inclusive nas alahot de Beit HaKnesset também, quando é possível, nem sempre isso é possível, mas quando for possível, é importante no Beit HaKnesset ter janelas, da onde as pessoas que estão rezando, eles podem olhar para o céu, porque é uma maneira da gente ter kavaná. Quando a gente tem qualquer problema de estar se desconcentrando, de esquecer que a gente está falando com Hashem, uma das maneiras é a gente olhar para o céu, e aí a gente vai tentar voltar o foco da nossa tefilá. Isso provavelmente tem alguma conexão, inclusive com a mitzvah do tzitzit. A gente sabe que, originalmente, na mitzvah de tzitzit, um dos fios ele deveria ser azul tchelet, é o azul celeste. E por que esse azul celeste? Uma das explicações, justamente, a gente vai olhar para o tzitzit, vai acabar lembrando do céu, vai acabar lembrando de Hashem, e a gente vai, Bezrat Hashem, cumprir a vontade dele. Então, sempre que a gente sentir que a kavaná não está boa, a gente deve tentar procurar olhar para o céu no meio da tefilá, e isso vai ajudar no nosso foco. Outro ponto que é muito importante, a gente já comentou isso algumas vezes nas nossas aulas. Eu conheço muita gente que me fala: olha, Rav, eu estou sonhando o dia que eu vou conseguir fazer a tefilá de cor. Eu falo: não sonha com esse dia, isso é um pesadelo, não é sonho. A gente não deve querer fazer a tefilá de cor, ao contrário, a tefilá é muito bom se a tefilá for sempre dentro de um sidur, sempre a gente lendo as palavras e não falando de cor, porque, primeiro, falando de cor, a gente vai acabar pronunciando palavras erradas. Falando de cor, a gente vai acabar não tendo kavaná, porque a tua cabeça está preocupada em lembrar quais são as palavras e não vai estar conseguindo, ao mesmo tempo, a kavaná de cada uma das palavras. Então, e pode acontecer, e já aconteceu provavelmente com todo mundo, que alguma vez na vida tentou fazer uma tefilá de cor, de se perder no meio da tefilá, não lembra aonde está, como continua, aonde parou, e isso pode ser um grande problema, porque a partir do momento que você se perdeu, da onde você volta? Do último lugar que você lembra, que é mais um problema até na alahá. O que a gente deve fazer? Então, nunca a gente deve rezar de cor. Não ser uma situação de força maior, você está sem sidur e você sabe a tefilá de cor, mas o ideal sempre rezar com o sidur aberto, e melhor ainda, com o dedo acompanhando o texto. Isso ajuda muito a gente ter kavaná. Uma coisa interessante, uma dica interessante que a gente pode ter em relação ao sidur é, de vez em quando, mudar o sidur. Porque para não cair na mesmice, a gente sempre deve estar tentando lechadesh, renovar alguma coisa. Troca de vez em quando o sidur. Se você está acostumado sempre rezar todo dia com o mesmo sidur, de vez em quando troca, usa um outro sidur numa tefilá ou durante uma semana, mesmo que você gosta muito do seu sidur normal, só para ter uma quebra, só para realmente ter alguma coisa nova que pode despertar, para não ficar caindo naquele hábito, e a tefilá acaba ficando sem kavaná. Outro ponto aqui que é muito importante, justamente, foi
o que me levou a fazer esse curso, a gente já está, Baruch Hashem, acho que 37, 38 aulas falando sobre o Sidur, mas não estamos só falando, a gente está entendendo cada palavra do Sidur. Então, aqui ele fala que quanto mais você entende, mais Kavaná você consegue ter. Se para você é que nem um papagaio ficar repetindo palavras que você não entende, a gente já tem uma dificuldade aqui no Brasil de dominar o idioma, o ivrito, o Lashon HaKodesh. Então, precisa se esforçar e entender o nosso Sidur, se possível, até mesmo traduzir, para a gente sempre estar entendendo o que a gente está falando. Com certeza, a gente vai ter muito mais Kavaná. Aqui ele fala, olha que interessante, para ler uma vez por semana, pelo menos, o Seif, né, o capítulo do Shulchan Aruch, que fala sobre a Tfilá. A gente divide o Shulchan Aruch em 4 grupos, é no grupo Ora Haim, no Siman 98, Blineder. Eu não queria hoje entrar nisso para não quebrar, a gente está no meio aqui do Avinu Malkeino, mas, Bezrat Hashem, voltando aí das férias, eu queria estudar um pouquinho esse Siman que ele fala, tem um capítulo inteiro falando sobre a Kavaná da nossa Tfilá. Então, vale a pena, ele fala aqui para estudar uma vez por semana, a gente, pelo menos uma vez na vida, a gente olhar e ver, existem leis sobre qual é a Kavaná mínima para a gente cumprir a mitzvah de Tfilá. Então, Bezrat Hashem, está anotado aqui para a gente fazer isso, quando a gente, Bezrat Hashem, retomar as nossas aulas. E mais um ponto aqui, que é muito importante, antes da gente começar a rezar, a gente desejar ter a Kavaná e desejar se conectar com a Hashem. Eu estava esses dias dando uma aula para uma pessoa e a pessoa me falou justamente disso, que ela sente que o estudo de Torá para ela é algo muito prazeroso e ela consegue se conectar com a Hashem, mas que na Tfilá é muito difícil, que ela tenta cumprir a Lahá, fazer direitinho, mas que ela não consegue sentir a conexão dela com a Tfilá, ela não consegue se sentir conectada com a Hashem. Então, é muito importante, antes de começar cada Tfilá, a gente colocar no coração essa vontade de se conectar com a Hashem, lembrar que isso é a nossa conversa diária com Deus, o nosso bate-papo, nossa oportunidade de agradecer, de pedir, de reconhecer a grandeza de Deus. Então, sempre antes de começar a rezar, Bezrat Hashem, colocar no coração que a gente quer essa conexão, que a gente quer sentir esse kesher, esse contato que a gente está tendo com o Criador do mundo, e que não sejam palavras simplesmente que a gente está falando da boca para fora e que, de novo, que não dizem nada com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A Tfilá é uma oportunidade incrível para a gente se conectar com a Hashem. E um dos pontos que a gente tem que lembrar é que se a gente não procura Deus, então Deus ele procura a gente. O que significa isso? Deus ele ama as criaturas dele, ele quer essa conexão com a gente. Se a gente não se conecta, ele tem um jeito infalível. Quando a gente tem problemas, quando a gente tem dificuldades, a gente se conecta com a Hashem. Infelizmente, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo calmo, a gente esquece de Hashem. Então, Hashem ele dá aquele puxão de orelha, ele dá aquela cutucada na gente. Então, não espera o cutucão de Hashem. Procura ele quando está tudo bem, para agradecer, para pedir as coisas do dia a dia, para manter. Não precisa só pedir quando falta. Pede para manter. Baruch Hashem tem saúde, tem sustento, tem família, tem tudo de bom. Pede para Deus continuar, tudo de bom para continuar a gente nesse momento bom da vida e, principalmente, agradecer. Não esquece de agradecer. Tem que pedir, mas não pode esquecer de agradecer quando Deus manda o que a gente precisa. Então, vamos retomar. A gente parou na semana passada, no meio aqui do Avinu Malkeino. Então, para quem não pegou a aula passada, não estamos fazendo
shiur de Rosh Hashanah. Por que a gente está fazendo o Avinu Malkeinu? Porque é parte do nosso Sidur. A gente está seguindo o Sidur exatamente na ordem que ele aparece. E, por exemplo, na terça-feira, a gente teve agora a Sará BTV, a gente lembra do cerco de Jerusalém que levou futuramente à destruição em Tisha B'Av do nosso primeiro templo sagrado. Então, os babilônios, no dia, a Sará BTV, 10 do mês de TV, eles começaram o cerco de Jerusalém e isso começa a levar a uma pobreza muito grande, escassez de alimento e culminou isso, infelizmente, com a destruição do nosso Beit HaMikdash. Então, na terça-feira foi esse dia de tristeza, de reflexão e todo jejum a gente faz o Avinu Malkeinu na reza da manhã e na reza da tarde a gente vai fazer o Avinu Malkeinu. Então, por isso que a gente está estudando, apesar que o Avinu Malkeinu realmente está muito associado com o Rosh Hashanah e Yom Kippur, porque é um momento central, um momento muito forte de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas que a gente saiba que também nos jejuns públicos a gente tem o costume de fazer o Avinu Malkeinu no Beit HaKnesset, a gente abre o Aron HaKodesh, é um momento de despejar nosso coração para Hashem. A gente comentou na aula passada que o Rabi Akiva, numa época de muita seca, de muita dificuldade, ele fez 5 Avinu Malkeinu e começou a chover. Quer dizer, uma tefilá que tem uma força muito grande. Então, só continuando, existe uma parte do Avinu Malkeinu que foi justamente até onde a gente chegou na aula passada, que cada um vai fazendo de forma individual. Então, até chegar no Avinu Malkeinu, Mechok Berachameh Harabim, Kol Shitrei Roboteinu, apaga na sua grande misericórdia todos seriam os documentos de dívida que a gente tem com você. Até aqui, cada um vai fazendo de forma individual. Daqui para frente, a gente vai ver, tem mais ou menos uns 10 Avinu Malkeinu que a gente faz de forma coletiva. O que quer dizer isso? O Sheliach Tzibur, quem está fazendo com minyan, o Sheliach Tzibur, ele vai pronunciar em voz alta e o Tzibur, as pessoas que estão escutando, eles vão repetir em voz alta. Então, assim começa Avinu Malkeinu, o nosso pai e o nosso rei, Achazireinu b'tshuvah shleimah lefanecha, nos traga de volta numa tchuvá completa, num arrependimento completo diante de você. Então, de novo, a gente explicou na nossa tefilá, uma das brahot da nossa midá é justamente uma brahá de tchuvá. A gente implora que Deus ajude, que Deus dê siata dishmaya, ajuda celestial, para que a gente possa fazer uma tchuvá completa, consertar sempre os nossos atos, sejam atos corretos, que a gente sempre esteja limpo perante o Criador do mundo. Depois a gente fala, Avinu Malkeinu, Shlach Refuah Shleimah Lecholei Amecha, que você mande uma cura completa para todos os doentes do nosso povo. Avinu Malkeinu, Kra Roag Zardineinu, rasga todos os nossos maus decretos. Então, mesmo durante o ano, a gente continua falando isso, quer dizer, óbvio que em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, os Aseret Emei Teshuvah, existe uma força muito maior para destruir maus decretos, mas os nossos sábios estabeleceram que a gente fala isso também durante o ano, é para ensinar que mesmo durante o ano a gente pode cancelar, lo aleino, qualquer mau decreto que tenha sobre nós. Depois a gente fala, Avinu Malkeinu, Zohreinu, Bezikaron Tov Lefanecha, nos recorde com uma boa lembrança, com uma boa recordação diante de você. Então, que a gente encontre um julgamento favorável diante de você, Deus. De novo, a gente sabe que tudo funciona midá keneged midá, medida por medida. Deus, ele vai escutar esses pedidos que a gente está fazendo. Olha, por favor, me julga de maneira favorável. Ele vai olhar para a gente
como a gente julga as outras pessoas. Será que a gente sim julga as pessoas de maneira favorável ou a gente está sempre procurando a culpa nas pessoas? Assim vai ser o julgamento de Hashem. Agora, aqui tem mais alguns Avinu Malkeinu que no Sidur eles são separados por uma barra. De um lado está escrito Leaser et Tchuvá, para os 10 dias de Tchuvá, que vão de Rosh Hashanah até Yom Kippur, e do outro lado está escrito Letanit Tzibur, para um jejum público. Por quê? Nos Aser et Tchuvá, a gente vai estar pedindo para Deus inscrever a gente num ano de vida, num ano de sustento, num ano de coisas boas, e nos jejuns públicos que a gente faz durante o ano, a gente vai pedir para que a gente seja recordado, já que a inscrição e o selo já foram em Rosh Hashanah e Yom Kippur, durante o ano a gente pede que a gente seja recordado. Então vamos seguir aqui o que a gente faz durante o ano inteiro, que é Avinu Malkeinu, Zohreinu Lechaim Tovim, nos recorde para uma vida boa. O que quer dizer uma vida boa? Não é ter vida boa, ficar o dia inteiro na piscina tomando sol. Não é isso que é vida boa. Vida boa é uma vida com propósito, uma vida que a gente aproveita todas as oportunidades. Eu mandei ontem uma frase, que quando eu li essa frase, a gente deveria tremer de escutar uma frase dessa, que todo mundo fala quando o Loleno falece, uma pessoa pública muito jovem, né? Uma pessoa famosa, teve uma cantora agora que faleceu muito jovem, e todo mundo fala, uau, olha como a vida é curta, como a vida é breve. E a verdade é, a vida não é breve, a vida é feita de maneira suficiente, de acordo com os cálculos de Hashem, o que a gente veio consertar aqui no mundo. Então, a vida não é curta, a vida é suficiente, a gente que acaba, infelizmente, gastando nosso tempo em vanidades, em coisas que não acrescentam nada. Depois a gente fala, Avinu Malkeinu, Zohreinu Legeulah V'Yeshuah. Deus nos recorde para redenção, para salvação. Então, que Bezrat Hashem, a gente já explicou que tem 2 níveis de redenção. Tem a redenção dos problemas cotidianos, né, das dores de cabeça, e todo mundo tem os seus problemas, como a gente fala em Yiddish, todo mundo tem o seu pekale, o seu pacotinho de dores de cabeça. Então, que Hashem lhe ajude a nos salvar, primeiro num nível particular dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e Bezrat Hashem, de uma maneira coletiva, que Deus traga a grande redenção e a salvação através da vinda do Mashiach. Avinu Malkeinu, Zohreinu Leparnassá Vechalkalá, nos recorde para o sustento e para nos dar o suporte necessário. Avinu Malkeinu, Zohreinu Lizruyot, Deus, nosso Pai, nosso Rei, nos lembre para os méritos, e não, Deus me livre, lembrar as nossas transgressões. E Avinu Malkeinu, Zohreinu Lislichá, o Mechilá, nos recorde para a desculpa e para o perdão. Então, até aqui, a gente vai fazer primeiro o Sheliach Tzibur, quem está conduzindo, e toda a Keilah vai responder para ele em voz alta. E daqui para frente, até o final do Avinu Malkeinu, a gente volta a fazer cada um em voz baixa, de maneira individual. Avinu Malkeinu, Atzmach Lanu Yeshua Bekarov. Por favor, Deus, faz brotar a nossa Yeshua, em breve, a nossa salvação. A gente falou também bastante na Midá, a gente percebe como os nossos sábios, eles acabam voltando muitos conceitos da Tfilá durante todos os pontos da Tfilá. Então, aqui chama a atenção que na própria Midá, a gente usou várias vezes, associado com o Mashiach, associado com a redenção final, esse conceito de Matzmiah, de fazer uma coisa brotar, porque Deus já plantou a Geulah, ele já plantou o momento da redenção, ele está esperando a gente regar, a gente fazer a nossa parte, os consertos que a gente tem que fazer para fazer brotar essa Yeshua, essa salvação, que já está plantada. Quando Deus criou o mundo, está escrito que Deus ele antecipa a refuá lamaká. A cura sempre vem antes da doença.
Então, Deus ele já criou o mundo com o conceito da Yeshua. Antes de vir o problema, Deus ele já criou o conceito da salvação, já está plantado, depende da gente fazer a nossa parte. Avir Malkeinu, Arem Keren Israel Mecha, por favor, levante o poder do povo judeu, Israel, o teu povo, que de novo, Am Israel possa ser respeitado, mas tem aquele conceito de se faça respeitar. Respeito é uma coisa que a gente não obriga alguém, é uma coisa que a gente conquista o respeito das pessoas através dos nossos atos. Quanto mais a gente realmente estiver conectado com a Torá, com as mitzvot, a gente vai estar ganhando o respeito das pessoas. Escutei, impressionante, do Rav Cícero, ele contou uma história de um Yehudi que ele estava nos 9 dias do mês de Av, são os 9 dias mais tristes do nosso ano, que a gente vai estar aqui imersos na tristeza da destruição do nosso Beit HaMikdash. A gente vai culminar essa tristeza no dia de Tisha B'Av, o dia que foi destruído os nossos 2 templos. Nesses dias, a gente tem muitos costumes de luto, como se a gente está enlutado, a gente se enluta pela perda de um parente querido e a gente se enluta pela perda do nosso Beit HaMikdash. Então, tem alguns conceitos de luto, por exemplo, de não fazer a barba. Então, os Ashkenazim, a grande maioria, costumam não fazer a barba desde o dia 17 de Tammuz até Tisha B'Av. Tem aqueles que não fazem a barba a partir do Rosh Chodesh, do Rosh Chodesh Av, e tem aqueles que o luto mais forte só é na semana que cai Tisha B'Av. Mas tinha uma pessoa, um Ashkenazi, ele já estava nos 9 dias aqui do mês de Av, e ele tem um negócio muito grande que ele precisa fechar com não-judeus de uma outra empresa, e ele foi perguntar para o rabino dele, olha, Rav, eu posso fechar o negócio? E o rabino falou, pode, apesar de ser os 9 dias de Av, não serem dias muito propícios, o nosso mazal, a influência espiritual não é muito positiva, mas aqui é uma perda muito grande envolvida, você pode fechar o negócio. E esse homem perguntou, então eu posso também fazer a barba, porque vai ser muito esquisito eu chegar com essa barba feia aqui. E o rabino falou, não, isso não tem como, estamos nos 9 dias, a barba não pode fazer. O negócio você pode fazer, mas não corta a tua barba. O homem não conseguiu, infelizmente, passar no teste, ele ficou com medo, que as pessoas vão ver ele meio desleixado, e ele foi lá e fez a barba. Então, ele chega na reunião de negócios, lá com a barba feita, com o terno, com a gravata bonito, chegam os não-judeus lá que estavam para assinar com ele, dão o papel para ele, ele vê que está tudo em branco. Então, ele pergunta, vocês não vão assinar? Ele falou, não. A gente acabou de decidir que a gente não vai mais fechar o negócio está cancelado. E esse Yehudi, ele pergunta, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, aconteceu. A gente escutou que agora é uma época muito triste para o teu povo, que tem alguma coisa da destruição do templo sagrado, e a gente escutou que é proibido fazer a barba nessa época. E você fez a barba, então se você não respeita nem teu Deus, por que você vai respeitar o acordo que está assinado aqui? A gente não confia em você, o negócio está desfeito. Olha que incrível. Respeito se conquista. Respeito não é que a gente vai pedir aqui e a gente vai vir, o respeito vai cair do céu. Respeito se conquista. Então, a gente pede para Deus ajudar que a gente possa se comportar da maneira correta para ser respeitado, mas para ser respeitado a gente precisa conquistar isso. A gente pede a Vir Malkeinu Arem Keren Meshichecha, por favor, traz de volta o poder do teu ungido, que vai ser o Mashiach. Por que o Mashiach é chamado de ungido? Porque todo rei, quando ele vai assumir o poder, tem que ungir ele, tem que jogar na cabeça dele um pouco de azeite, e que é chamado de Shemen HaMishcha, que é o azeite de unção, e isso vai transformar ele no rei. Então, o Melech HaMashiach, o Mashiach vai ser um rei, então que você possa levantar o poder do teu ungido, do Mashiach,
Avinu Malkeinu Malei Yadenu Mibirchotecha. Por favor, Deus, encha nossas mãos com as tuas brachot. Avinu Malkeinu Malei Asameinu Sova. Por favor, Deus, encha nossos armazéns com a tua fartura. Avinu Malkeinu Shma Koleinu Chuz Berachem Aleinu. Por favor, escuta a nossa voz, escuta a nossa tefilá. Chuz Berachem Aleinu, tenha graça e tenha misericórdia da gente. Avinu Malkeinu Kabel Berachamim Beratzon. Este filateino recebe com misericórdia e com boa vontade as nossas filot. Avinu Malkeinu Ptach Sharei Shamaim Litfilateino. Por favor, Deus, abre os portões do Shamaim para nossa tefilá. Significa que tem portões, está escrito que desde a destruição do nosso Beit HaMikdash tem um portão de ferro que está separando a gente de Deus, tem uma mechitzá, uma divisória. Abre os portões da tefilá, Deus, que a nossa tefilá ela possa ter kavaná. Está escrito que o portão das lágrimas, esse portão nunca vai ser fechado, então não precisa literalmente derramar lágrimas, mas kavaná, fazer uma tefilá derramando o nosso coração para que ele possa abrir os portões do Shammai. Avinu Malkeinu Zahor Kiafaranagno. Por favor, Deus, se lembra que nós somos pó, nós somos nada, Deus, tem misericórdia da gente. Quem somos nós perante você? Avinu Malkeinu Na Al Teshivenu Reikam Lefanecha. Deus, por favor, não me mande embora de mãos vazias diante de você. Escuta os nossos pedidos, me responde na minha tefilá. Avinu Malkeinu Tehea Sha'azot Sha'az Rachamim Ve'etratzom Milfanecha. Que esse momento, ou de novo, no momento do jejum, o momento do jejum é considerado toda essa perda de gordura que a gente tem com a falta de comida, é como se a gente estivesse elevando a gordura dos korbanot no Mizbeach, no altar de sacrifícios. Então, que esse momento do jejum, ou o momento dos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, que a gente falou, Avinu Malkeinu, sejam momentos de Rachamim, de misericórdia, Ve'et Ratzon, e um tempo de favor, que você seja favorável e com a gente e julgue a gente de uma maneira positiva. Avinu Malkeinu, Ramol Aleinu, Vialul Aleinu, Vetapeinu. Por favor, Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia sobre nós, sobre nossas crianças, sobre os nossos bebês, aqueles que não têm nenhum erro, que são ainda pessoas puras, não tem nada mais puro do que o coração das crianças. Então, tenha misericórdia de nós, das nossas crianças e dos nossos bebês. Avinu Malkeinu, Aseleman Harugim, Al Shem Kochecha. Deus, por favor, faça pelo mérito daqueles que foram mortos para santificar o teu grande nome. Quantas pessoas na história eles estavam dispostos a entregar a própria vida deles para santificar o nome de Deus. Então, que seja pelo mérito deles. Se a gente não tiver mérito, que seja pelos méritos dos mártires do povo judeu que entregaram a vida, que foram mortos para santificar o teu nome. Avinu Malkeinu Aseleman Tvurim Ali Ruderra. Por favor, Deus, faça pelo mérito dos que foram assassinados pela tua unicidade, que morreram como Rabi Akiva, pronunciando Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Os alunos do Rabi Akiva não se conformaram. Agora estão passando pentes, arrancando a pele do Rabi Akiva. Imagina um nível de tortura, de sofrimento, e o Rabi Akiva fazendo Shema Israel. Perguntaram os talmidim, os alunos dele, Rav, até esse momento você tem que fazer o Shema Israel? E respondeu Rabi Akiva, minha vida inteira eu vivi esperando por esse momento, agora que eu posso cumprir, eu não vou fazer isso, de fazer o Shema Israel, entregando minha vida para Hashem, Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, que você vai amar Hashem com todo o teu coração,
com todas as tuas posses, o Vechol Levavcha, o Vechol Nafshecha, com a tua vida. Quer dizer, ama a Deus com o teu coração, com a tua vida, com todas as tuas posses. O Rabi Akiva falou, eu lia essa parte do Shema Israel todos os dias da minha vida e eu pensava, quando eu vou poder entregar a minha vida por Deus? E agora é o momento. Avinu Malkeinu Aseleman Boi Baeshu Bamai Al Kidushemecha. Deus, por favor, faça, e pelo mérito daqueles que eles vão para o fogo, eles vão para a água, para santificar o teu grande nome. Quantas pessoas foram queimados, vivos? Então, a gente sabe histórias da Inquisição, tem histórias na destruição do segundo Beit HaMikdash, pessoas que foram queimadas vivas, com todos os requintes de crueldade. Eles colocavam esponjas molhadas no coração para a pessoa demorar o máximo possível para morrer, mas a gente pede, por favor, pelo mérito de todos aqueles que morreram, Al-Kiddush Hashem. Então, está escrito que todo aquele que morre santificando o nome de Deus, essa pessoa já fez toda a limpeza espiritual que ela precisava e ela já pode ir diretamente para o Olam Haba. Avinu Malkeinu Nekom Leineinu Nikmas Dama Vadecha Shafur. Por favor, vingue diante dos nossos olhos. A gente quer ver a vingança de Deus, quer dizer, a gente quer ver a justiça de Deus prevalecendo, de todo o sangue dos teus servos que foi derramado durante a história. Quantas perseguições, quantas mortes, quantas torturas o teu povo passou, Deus. Se vinga de todos aqueles que fizeram tão mal para a gente. Avinu Malkeinu Aselemancha Imlolemaneinu. Deus, por favor, faz pelo teu grande nome. Se a gente não tiver méritos, faça pelo teu grande nome e salva a gente. O que acontece toda vez que o povo judeu está imerso em sofrimentos, em dificuldades? Isso, em última instância, é um Hilul Hashem, está denegrindo o nome de Deus. Por quê? Porque Deus é chamado o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. O povo judeu é chamado o povo escolhido. Então, os outros povos vão olhar o sofrimento do povo judeu e vão falar, esse é o povo escolhido? Uau! Então, aqui, eu não quero ser o povo escolhido. Se assim é tratado o povo escolhido, eu não quero ser. Então, isso denigre o nome de Deus. Então, se não for pela gente, Deus faz pelo seu grande nome, que, infelizmente, está sendo denegrido no mundo. Avinu Malkeinu Aselemancha Veosheinu. Deus faça por você, pelo seu grande nome, e nos salve. Avinu Malkeinu Aseleman Rachamecha Rabim. Faça pela sua grande misericórdia, a sua misericórdia abundante. Avinu Malkeinu Aseleman Shimcha Agadola Gibor Veanorá Shenikra Leino. Faça, por favor, pelo seu grande nome, pelo seu nome poderoso, o seu nome temível, que você chama sobre nós. O que quer dizer que você chama sobre nós? Deus, ele é chamado de Eloquei Israel, o Deus de Israel. O povo judeu está vinculado com Deus até mesmo no nome, como Deus é conhecido. E a gente termina o Avinu Malkeinu com aquele famoso Avinu Malkeinu que a gente costuma, nas sinagogas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente fazer cantado, Avinu Malkeinu, Haneinu Vaneinu. Por favor, seja gracioso e nos atenda, que em Banumassim, porque a gente não tem méritos, a gente não tem bons atos suficientes. Asei Manutz da Kava Hesed Veosheinu. Faça conosco bondade, faça conosco justiça, Veosheinu. E, por favor, nos salve de todas as dificuldades que a gente está tendo na nossa vida. Então, esse é o Avinu Malkeinu, de novo, que a gente vai fazer quando tem um jejum público, ou a gente vai fazer nos Aseret Yemei Teshuvah, nos 10 dias de Teshuvah, que vão de Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur. Vamos entrar agora numa parte muito importante da nossa Tefilá, que a gente menciona, a gente vai entrar
num conceito chamado Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia de Deus. Da onde a gente aprende isso? Vamos voltar lá na história. Quando Moshe subiu no Monte Sinai pela primeira vez, ele foi receber a Torá, ele passou 40 dias e 40 noites recebendo a Torá diretamente da boca de Deus. Deus vira para ele no finalzinho e fala: Moshe, desce rápido, teu povo já se desviou, teu povo já saiu dos caminhos, desce rápido, porque eles estão seguindo aqui outros deuses. Moshe, ele desce, ele dá de cara com o bezerro de ouro, as pessoas cantando, dançando em volta do bezerro de ouro, e Moshe quebra as tábuas. Deus fala: se afasta desse povo, me deixa, que eu vou destruir esse povo, fazer de você um novo povo. Moshe sobe pela segunda vez no Har Sinai, vai ficar 40 dias implorando: Deus, perdoa o seu povo, por favor, você é bondoso, você é misericordioso, perdoa esse teu povo. E Deus, ele fala para Moshe: eu te escutei, desce de novo, eu quero que agora você vai esculpir as segundas tábuas, já que você quebrou as primeiras tábuas, você que vai esculpir as segundas tábuas. E assim, quando Deus está entregando para Moshe as segundas tábuas, ele vira para Moshe e fala: olha, Moshe, eu vou te ensinar aqui um grande segredo. Infelizmente, esse tipo de erro vai ser frequente na história do povo judeu, e algumas vezes na história, infelizmente, quase a gente chegou no nível de ser exterminado. Então, Deus falou: eu vou ensinar para vocês um segredo. Toda vez que vocês precisarem despertar a misericórdia divina, eu vou ensinar para vocês um segredo. Vocês vão pronunciar as Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia, e isso vai despertar da mesma maneira que a gente desperta aqui no mundo material a misericórdia, a gente vai também despertar a misericórdia de Hashem sobre o mundo material. Então, a gente deve aqui fazer com muita kavaná esses Yud Gimel Midot de Rahamim, esses 13 atributos de misericórdia. Então, assim a gente fala: Eloqueino, Veloquei Avoteino, o nosso Deus e o Deus dos nossos antepassados. Tavô lefanecha tfilateino, por favor, que a nossa tfilá ela possa vir diante de você, ela possa ser recebida. Ve'al titalam mitchinateino, por favor, Deus, não ignora os nossos pedidos. Olha que incrível, de novo, me dá quando vem um pobre te pedir alguma coisa, você finge que não vê, você passa reto, você ignora a pessoa, ou você vai, pelo menos, se você não tem dinheiro, você vai dar uma palavra amiga para essa pessoa. Então, assim a gente, Bezrat Hashem, se comportando com os outros, nunca passando por um necessitado, ignorando essa pessoa, assim também a gente pede: Deus, não ignora quando a gente está te implorando, quando a gente está pedindo alguma coisa para você, não ignora nossos pedidos, porque nós não somos descarados e nem obstinados. Lomar lefanecha Hashem Eloqueinu veloquei avoiseino. Então, Hashem, o nosso Deus e o Deus dos nossos antepassados, Tzadikim anachnu velo hatanu, a gente não acha, nós não somos tão cara de paus de achar que nós estamos tzadikim completos, que não temos erros, que não tem nada para consertar. Aval anachnu veavoteinu hatanu. Isso é o vidui, isso é a confissão dos nossos erros. Então, todos os dias, a gente vai fazer, tanto no Shaharit quanto em Minha, o vidui, a confissão dos nossos erros. O Nusach Ashkenaz, os Ashkenazim Ashkenaz, não fazem todos os dias esse vidui aqui. A gente só vai fazer o vidui realmente no dia do Yom Kippur. Mas, tanto Nusach Sfarad, os Ashkenazim Sfarad e os Sefaradim, eles têm o costume de todos os dias, eles sim vão fazer aqui esse vidui. Então, vamos ver
passar muito rapidinho, porque isso, de novo, tem muito a ver com Yom Kippur. Sempre em Yom Kippur a gente acaba estudando, se aprofundando um pouquinho melhor, mas toda vez que a gente vai pronunciar um dos viduim, uma das confissões, a gente tem o costume de bater no peito, quer dizer, a gente tem que estar normalmente numa posição, a gente vai estar de pé falando isso, mas é bom estar um pouco inclinado, porque isso é uma demonstração de humildade perante o Criador do mundo. Não dá para virar para Deus e falar, ai Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz isso e aquilo, mas a pessoa está com o peito inchado, que a pessoa está achando que ele é bom. Não, não. Tem que ter uma postura de submissão perante Deus, de humildade. Então, é isso que a gente, Bezrat Hashem, vai tentar ter essa kavaná, e a gente vai batendo no peito, com o corpo curvado, a gente vai bater no peito, por quê? Porque o coração é o verdadeiro causador de todas as averot. O coração deseja e a gente vai atrás, os olhos veem, o coração deseja e a pessoa faz realmente a transgressão. Então, assim a gente fala, achamno é nós transgredimos e nós nos tornamos desolados espiritualmente. Quer dizer, a gente, infelizmente, com as nossas transgressões, a gente se desconecta de Hashem. Bagadno, a gente traiu não necessariamente é cometer um ato de adultério. Traiu também, a gente pode estar falando, trair a confiança de Deus, trair a confiança das pessoas, enganar pessoas, tudo isso entra no bagadno. Gazalno, nós roubamos, dibarno dofi, nós falamos falsidades. Então, infelizmente, a gente falou lachonará, a gente foi hipócrita, da nossa boca saiu alguma coisa e do nosso coração saiu outra coisa. E vino, nós fizemos outras pessoas transgredirem. Olha que grave, existe um isur da Torá, uma proibição da Torá, chamado Lifnei ver lot temikshol, não coloca um tropeço na frente de um cego. Os nossos sábios aprendem daqui, não estamos falando literalmente colocar uma pedra na frente de um cego. Obviamente que se a pessoa fizesse esse nível de crueldade, ele vai ser castigado, mas colocar a pedra na frente de um cego significa a gente causar com que o outro faça transgressões. Então, Evino, a gente fez pessoas transgredirem, Veir Shano, a gente transformou pessoas boas em Rechaim, a gente perverteu boas pessoas com maus conselhos, com maus exemplos. Olha o que a gente tem que ter kavaná no nosso vidui. Às vezes eu não me comportei da maneira correta e eu levei uma boa pessoa a fazer transgressões porque ele me viu fazendo e ele agora vai fazer igual, ele vai fazer errado da mesma maneira que eu fiz e eu estou transformando uma pessoa boa numa pessoa ruim. Zadno, a gente fez benezida, a gente fez coisas erradas intencionalmente. Hamasno, a gente forçou pessoas. Hamas é um tipo de roubo, onde você pode até mesmo pagar pelo objeto, mas você forçou a pessoa a fazer uma coisa que ela não queria. Tafal no sheker, a gente se anulou perante a mentira, não só a gente mentiu, a gente viveu uma vida de mentiras, a gente construiu castelos de mentira para cada vez, quando um mentiroso ele conta uma mentira, ele vai ter que contar mais um monte de mentiras para segurar aquela primeira mentira. Então, ele vai virar refém, ele vai virar escravo daquela mentira dele. A pessoa que fala a verdade, ele é uma pessoa livre, ele não precisa ter boa memória. Quem fala a verdade não precisa ter boa memória. O mentiroso, acima de tudo, ele tem que ter uma memória incrível para não cair em contradição de coisas que ele falou. Tafal no sheker e a Atzlurá, nós demos maus conselhos muitas vezes, ou por desconhecimento, mas a gente teve vergonha de falar que a gente não sabia, ou pior ainda, para ter algum benefício. Então, a pessoa, você sabe que a pessoa
ela tem um terreno, você tem interesse de comprar o terreno, e você aconselha ela, não, olha, esse terreno está ruim, esse terreno está desvalorizado, vende ele, vende baixo, e a pessoa mesmo vai lá e compra esse terreno. Então, ele está dando um mau conselho para o seu próprio benefício. Kizavno, nós enganamos, nós fomos enganadores, Latzno, nós zombamos de coisas, de pessoas, de situações sérias. Então, é proibido, por exemplo, eu falo muito isso, eu dou aula numa escola de crianças, às vezes as crianças, elas vêm fazer uma piada sobre Moshe Rabbeinu, eu falo, pode parar, não se faz piada de Moshe, não se faz piada de coisa séria. Quer fazer piada? Vai fazer piada das idolatrias, não do nosso maior líder do povo. Então, a pessoa que é um leitzan, que é um palhaço, ele não leva a vida a sério, tudo para ele é uma grande piada, tudo é engraçado, ele sempre quer encontrar humor em tudo que ele faz, isso é grave. Maragno, a gente se rebelou contra Deus, Deus pede para a gente as coisas e a gente vai contra a vontade dele. Niatzno, a gente irritou Deus. Então, a gente faz, por exemplo, Lashonará, a gente fala mal das pessoas sem ganhar nada em troca. Isso só deixa Deus irritado. A pessoa teve um Yetzer Hará, teve a má inclinação, deu vontade de comer uma coisa proibida, ele não aguentou e comeu. Aqui ele estava sendo levado pelo desejo, mas Lashonará, não tem nada que te leva a fazer Lashonará. Então, isso é considerado irritar Deus, deixar Deus muito bravo com a gente. Sorarno, nós nos desviamos do caminho. Avino, nós fizemos avon, fizemos transgressões motivadas pelos desejos materiais. Pachano, nós fizemos transgressões intencionais. Pecha, a gente fez uma transgressão com intenção de fazer isso errado. Tsararno, a gente causou sofrimento para as pessoas. Kishino Orev, nós fomos obstinados. Deus mandou castigo para acordar a gente, para chacoalhar, e a gente continua obstinado. O rabino vem dar uma bronca na gente, a gente não muda nada. Os nossos colegas chamam a atenção, a gente não escuta eles. Isso é Kishino Orev. Você foi obstinado, você não fez, infelizmente, os concertos que você poderia fazer. Rachano, nós nos comportamos como Rechaim. A gente fez coisas tão erradas que fomos rotulados por Deus como pessoas perversas. Shiratno, nós nos corrompemos, nós nos tornamos imorais. A gente perdeu nossos valores verdadeiros. Tiavno, a gente se tornou pessoas abomináveis. Infelizmente, a gente chega a ser chamado de uma toevá, uma abominação. Tem atos que a gente faz na vida, principalmente relacionados com imoralidades sexuais, que isso é considerado uma toevá, uma abominação. Nós nos tornamos abomináveis. Taíno, nós nos desviamos, né, de toé. Toé é sair do caminho. Vetitono, e você, Deus, tirou o nosso livre-arbítrio e você permitiu, você não nos ajudou a voltar para o caminho correto, você fez a gente se desviar cada vez mais, porque mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, a gente termina aqui, a gente fala, Sarnu mitzvotecha umimishpatecha tovim, a gente se afastou, Deus, das tuas mitzvot e dos teus juízos que são bons nesse mundo, são bons para o mundo vindouro. Velochavalano, e não valeu a pena. Olha que interessante, olha a expressão que a gente usa bastante em português, valer a pena. O que quer dizer valer a pena? Pena é castigo. Será que vale a pena fazer uma transgressão? Você faz uma coisa errada, pessoa quer comer um cheeseburger, carne com leite. Quanto ele vai ter de prazer? Vai valer a pena? Vai valer a perda eterna que você vai ter para ter 5 minutos de prazer de comer um cheeseburger? Então, Locha Valá não adiantou, não valeu. As transgressões não valem nem para esse mundo.
Por quê? Porque a transgressão, o prazer da transgressão, ele é muito limitado e a perda é infinita. A gente já perde nesse mundo e a gente vai perder no mundo vindouro. Lo shavalano. Quer dizer, a gente aqui está fazendo tchuvá de todos os erros que a gente cometeu. Ve'atá tzadik al kol haba aleinu. Olha que declaração de tchuvá, de arrependimento, o ano inteiro. A gente acaba falando, Deus, eu não fiz nada, eu estou sempre certo, os outros que estão errados. Nesse momento aqui, a gente assume, você, Deus, você é o correto, você é o justo. Durante o ano inteiro, a gente reclama, Deus, por que você me mandou esse sofrimento? Eu não mereço. A gente merece. Até o faraó, quando ele estava recebendo as pragas, chegou um momento, ele falou para o Moshe, essa expressão aqui, o Deus está certo e nós somos os Rechaim, eu assumo, Moshe. Fala para Deus parar de me bater. Eu entendi os motivos que ele está me batendo. Ele é o certo da história e eu sou o torto da história. Então, alcola balendo sobre tudo o que vem sobre nós, todos os sofrimentos, todas as dificuldades. Você é o certo da história e eu sou o errado da história. Que emeta cita, porque você fez emet, você fez bondade, ve'anachnu irshanu, e nós somos os transgressores. Que moral a gente tem para questionar Deus? Deus, por que você está me mandando? Por que você está fazendo isso? Pelo menos nesse momento aqui do dia, que teus ouvidos escutem o que a tua boca está falando. Atá tzadik al kol haba aleinu. Você é correto, você é justo em tudo o que acontece na nossa vida, porque nós somos os transgressores, nós que fazemos as coisas erradas. Então, até aqui, Baruch Hashem, a gente terminamos essa parte do vidui, da confissão dos erros, e na aula que vem, voltando das férias, a gente vai ver as Yud Gimel Midot de Rachamim, os 13 atributos de misericórdia. Shabbat Shalom.